eu sou o professor Marcos Vinícius e na aula de inglês de hoje nós iremos falar sobre reflexive pronouns, ok? E para vocês entenderem melhor e acompanhar a aula, eu recomendo que vocês abram na página 46 do livro de inglês de vocês, ok? Então, no livro de vocês fala o seguinte, ó. Após a gente ver sobre a questão dos subjective pronouns, é sempre bom a gente agora aprender sobre os seus pronomes reflexivos, os seus reflexive pronouns, que são usados em 3 casos. Vamos ver quais são eles. No primeiro caso, eles são usados quando o sujeito sofre a ação praticada, ele mesmo sofre a ação que ele praticou. Então, nesse caso, o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, são a mesma coisa, uma pessoa coisa. Então, não é a mesma pessoa, na verdade, mesma pessoa. Então, nesse caso, quando o sujeito, quando ele sofre a ação que ele mesmo causou, então a gente usa o reflexive pronouns. A segunda regrinha é quando a construção do by mais o reflexive pronoun. By é by, ok? Que é um sinônimo, por exemplo, é sinônimo de alone, sozinho, ok? By myself, por exemplo. Vamos ver. Já confundi. Já na terceira regrinha, a terceira coisa, é quando os pronomes reflexivos são usados como pronomes enfáticos para enfatizar o sujeito. Sendo assim, eles podem ser usados após o sujeito ou no final da oração, ok? Como, por exemplo, a gente tem aqui. Um minutinho. Ok. Como, por exemplo, na frase Mary hurt herself with a knife, ok? Então, Mary feriu a si mesma com uma faca. Então, a Mary, que é o sujeito, sofreu o hurt pela a própria ação. Por isso a gente usa herself, ok? Outro exemplo que dão aqui é no final das frases. Vamos lá. Então nós temos Mary washed, lembrando que é passado, her car by herself. Lembra quando eu falei sobre que os pronomes reflexivos também podem ser usados com o by, para representar algo, uma construção de algo. Como por exemplo, Mary lavou seu carro sozinha. Então, por exemplo, é uma ideia de sozinha. Então, ela ainda sofre ação. Portanto, essa construção também é um pronome reflexivo. Então, os pronomes reflexivos são I, que significa myself, you, que é yourself, he, que fica himself, she, que fica herself, it, que fica itself, we, que we selves, que é, percebe que aqui, I, you, he, she, it é no singular, então termina com F. Já we, you, they, que eu vou mostrar o you, que é yourselves, e they, que é themselves, eles terminam com VES, ok? Então, myself, yourself, himself, herself, itself,
ourself, yourself e themselves. Ok? Então, agora a gente vai ver as funções dos pronomes reflexivos, ok? Eles podem ter 3 funções. A primeira delas é a função reflexiva, que o pronome é usado após o verbo para concordar com o sujeito, ok? Depois, eles podem ter uma função enfática, onde o pronome reflexivo tem a função de vir após o sujeito ou no final da frase, quando é para dar um ênfase no que o sujeito faz ou diz, ok? E por fim, nós temos a função idiomática, que aqui que é uma função que é feita com a preposição do by, que eu já falou, ok? Que junto com o pronome reflexivo significa sozinho, sem ajuda. Então, o pronome reflexivo, ele pode vir como uma função de reflexão, quando ele vem após o verbo e assim concordando com o sujeito. Ele pode vir depois do sujeito ou no final da frase para dar ênfase ao sujeito, a função enfática. Ou ele pode ter a função, esqueci o nome aqui, idiomática, que ele você vem primeiro o by, depois o pronome reflexivo. Sendo assim, ele dá a ideia de sozinho, de feito por você mesmo. Tipo, by yourself, by myself. Ok? Então, essa foi a nossa aula de pronomes reflexivos de hoje. Se tiver alguma dúvida, podem conversar comigo através do meu WhatsApp. Espero que todos vocês estejam bem, felizes e saudáveis. Um grande beijo a todos, um ótimo final de semana. Tchau e até a próxima.